nós possamos, Senhor, exaltar o Teu nome, Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos prostrar diante da Tua presença, Deus. Que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti, Senhor, com o coração aberto, Pai, disposto a louvar o Teu nome. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Aleluia. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora,
tua igreja te adora. Você pode adorar o Senhor nesse momento. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos
habitas entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Adoro o nome do Senhor. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está. Pra sempre reinará. Prostrado aos seus pés, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, 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 ó Santo Deus. Ele é santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo,
ti a honra, a glória, a ti todo louvor. Jesus, te adoramos, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. A paz e a graça do Senhor, irmãos. Nessa noite vamos estar começando o nosso culto de oração ao Senhor. Vamos começar orando. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite nós pedimos, Senhor, que Tu possa falar com cada um de nós através da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, ilumina nossas vidas, Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra. E ela possa dar vida e dar frutos na nossa vida, que possamos passar esse fruto aos nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo respirar de hoje. Nós entregamos esse culto para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos e é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém? A paz e a graça do Senhor, meus amados irmãos. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus nessa noite, em Daniel capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 6 até o 10. Amém? Então, estes os príncipes e presidentes foram juntamente ao rei e disseram-lhe: Rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes reino, os prefeitos e presidentes das capitais e governadores tomaram conselho a fim de que estabeleça um decreto real a fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não a ti, rei, seja lançado na cova do leão. E agora, pois, o rei confirma o que foi dito, e assim escrito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. E por esta causa o rei Dário assinou. Esta escritura é dita. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou no seu quarto, entrou no seu quarto e entrou na sua casa e ora, havia no seu quarto uma janela aberta para a banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça a Deus diante do seu Deus. E como também era de costume, fazia também aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram diante do rei e tocante ao mandado real, porventura não assinaste dito pelo qual todo homem, se fizer uma petição, qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse, então esta palavra é certa, conforme a lei dos persas, que se não pode revogar. Então respondeu, disse, diante de Daniel, que todos transportados de Jerusalém, não tendo feito caso de ti, o rei, é dito que assinar-te ante 3 vezes por dia faz a sua oração. E ouvindo então o rei
ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs no seu coração livrá-lo até ao pôr do sol. Trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: Rei, sabe que a lei dos Medes e dos persas que nenhum edito ordenou, que o rei determinou, se puder mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse: Daniel, o teu Deus, que tu continuas servindo, te livrará. Amém? Nós lemos Daniel capítulo 6, versículo 6 até o 16. Amados, aqui nós vimos que houve um decreto naquela época. Quem foi Daniel? A palavra de Deus nos diz que Daniel foi nascido em uma família judaica, do alto nível, era um jovem. E quando ele foi levado de Judá pelo rei da Babilônia, ele tinha 18 anos. E Daniel, ele serviu a 5 reinados. Foram 3 reinados na Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Os 3 reinados na Babilônia foi com Nabucodonosor, Nabucodonosor, rei Dário e Belsazar. E 2 reis da Pérsia. Daniel serviu 5 anos aos reis. A palavra de Deus diz que Daniel era um jovem quando chegou em Jerusalém, apenas com 18 anos. Mas uma coisa, que Daniel foi fiel ao Senhor até o fim. A palavra de Deus nos fala aqui de um jovem que foi levado cativo de Judá. Como a palavra de Deus nos diz que ele era um jovem, ele foi formado, em Jerusalém, ele era muito culto, ele também era muito culto. Quando ele vai para a Babilônia, ele também é formado na Babilônia. E a palavra de Deus diz que esse homem, o rei baixou um decreto. Como os homens queriam tirar Daniel, que Daniel era um governador, e queria tirar Daniel de todas as coisas. E eles procuraram o rei para criar um decreto: quem adorasse durante 30 dias outro Deus que não fosse o próprio rei, essa pessoa seria lançado na cova do leão, como nós lemos. E Daniel, quando soube desse decreto que o rei tinha assinado, Daniel não se deteve. Ele continuou. Daniel orava 3 vezes ao dia. E a palavra de Deus diz, amados, que ele orava com a sua janela aberta para o lado de Jerusalém. Daniel ali orava, eu creio, ali clamando pela sua vida, de adoração a Deus, em meio a toda a adversidade, em meio a tudo que Daniel estava passando. Ele não se deteve em parar de orar, de confiar no Senhor. A palavra de Deus aqui nos fala de um jovem de apenas 18 anos que saiu da sua cidade, que foi levado como cativo, mas por meio de tudo que Daniel estava passando, por ser uma pessoa cativa, por ser uma pessoa que estava ali escravizada, sendo ali considerado ali, levado à força de sua parentela. Um jovem que foi tirado daquilo dos seus costumes para se acostumar com a Babilônia. Mas mesmo assim, na Babilônia, Daniel não se deixou a corromper. Daniel não se deixou a misturar com a Babilônia. Daniel, nós vemos todo o livro de Daniel. Daniel separava. Daniel fez jejum. Daniel orava ao Senhor. A essência de Daniel, a busca de Daniel era por esse Deus. Em meio a um decreto que todos os governantes de todas as províncias tinham assinado. Tinha assinado que quem não adorasse outro Deus que não fosse o rei, essa pessoa seria lançado para ser engolido pelos leões.
que não fosse. Então esses homens preparam toda essa armadilha para Daniel. Mas Daniel não se deteve. E conosco hoje em dia não é diferente. Em meio a toda a diversidade, em meio a tudo que temos passado, a essência da nossa entrega, a essência da nossa adoração, a essência daquilo que Deus tem colocado no nosso coração não pode ficar parado. Nesse culto de oração hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Assim como esse jovem aqui, o jovem que teve que ser levado da sua família, levado dos seus costumes, que sua cidade tinha sido saqueada, que as coisas tinham sido ali para ele, estava tudo difícil, era um outro costume, ele tinha que aprendeu toda a língua, ele aprendeu tudo ali na Babilônia. E a palavra de Deus nos diz que esse jovem chamado Daniel, ele deu sua vida para viver para os reinos, para viver, porque era muito culto, era muito inteligente, era muito... Às vezes a pessoa, meus amados, tem inteligência, mas não tem o temperamento que Deus muitas vezes agrada os outros. E às vezes você tem um temperamento bom, mas não tem inteligência. E Daniel tinha essas coisas juntas. Não é à toa que aqui a palavra de Deus nos diz que ele era considerado ali na Babilônia como um governador. Daniel era como governador, Daniel governava muita coisa. E a palavra de Deus diz que esse jovem, ele teve que aprender a cultura dos caldeus, ele teve que, durante 3 anos, ele passou, como vamos dizer, 3 anos ali, ele aprendeu todos os costumes da Babilônia, aprendeu tudo. Como se Daniel ali estivesse fazendo uma faculdade na Babilônia também, para poder servir a Babilônia. Uma pessoa culta, mas nós vimos aqui que muitas vezes nós se detemos por muitas coisas na nossa vida. E nesse tempo de adversidade, Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção para isso. Porque um jovem aqui, ele é tomado e elevado com 18 anos. E ele serviu a vida toda aos outros, ele passou a sua vida servindo. Mas Daniel, o que ele fazia era com excelência. Além de ser com excelência, era com o Senhor. Daniel fazia isso com excelência, com o Senhor. Se você vê aqui, Daniel aqui estava ali quando ele soube de tudo que estava acontecendo, que ele não podia mais adorar o Senhor, ele não se deteve. Ele não se deteve com a ordem, com a lei dos governadores, assim como ele era na época. E Deus está nos chamando a mim e você. Muitas vezes nós temos nos detido. O que tem tentado deter você? Sabe, nós temos coisas que nós precisamos deixar para trás para que possamos viver Cristo hoje. Se você está viva hoje, glorifique ao Senhor. Deus nos deu a oportunidade de falar deste amor, de contemplar a grandeza dele, de poder ser usado para a glória do nome dele. Daniel aqui está nos chamando essa atenção para isso. Que nós possamos, o que esperava Daniel, uma cova do leão esperava Daniel. Sabe, não sei o que está lhe esperando. De repente você pode olhar para essa situação e dizer, essa situação para mim é como a cova do leão. Mas não esqueça disso, que quando Daniel é jogado na cova do leão, a palavra de Deus diz que o rei ficou apreensivo porque tinha amor, tinha respeito por Daniel. Mas quando Daniel é jogado na cova do leão, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor vai lá e fecha a boca do leão. Quando amanhece o dia, o rei corre até aquele lugar onde Daniel estava, porque disse que foi colocar uma pedra forte ali, para que Daniel não pudesse fugir, ou quem é jogado lá dentro da cova do leão não pudesse fugir. Os leões estavam famintos, a ponto de devorar Daniel. Mas a palavra de Deus diz que Daniel creu e o anjo fechou a boca. Não esqueçam de uma coisa, pode vir a tempestade, pode vir as tribulações, pode vir o que vier, mas o Senhor está com você. E a palavra de Deus, ele diz que ele nos dá autoridade para que nós possamos clamar a ele. Nós não estamos só.
em toda a trajetória da Bíblia, quando Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, ali havia o quarto homem. Aqui com Daniel também não é diferente, havia um ser celestial ali livrando Daniel da cova do leão. Então que você possa se firmar nessa palavra. Eu não sei qual é a cova que você está enfrentando, qual é os leões que está pronto a te tragar. Se é o leão financeiro, se é o leão da acusação, se é o leão que é algo assim que você olha e diz, eu não posso resolver. O Senhor está falando para mim e para você. Ei, tenha fé, acredite. Porque Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, ao meu respeito. E Daniel, aqui a palavra de Deus diz que o rei acordou cedo e foi lá ter com Daniel. E quando o rei chega lá, que chama Daniel, apreensivo para saber se Daniel estava vivo. E Daniel responde ao rei. E diz, ele chama por Daniel, Daniel diz... Ele dá um decreto sobre toda a província. Nós continuamos lendo o capítulo 6 de Daniel e vamos estar lendo agora o versículo 26 que diz assim: o rei dá uma ordem. Veja o que o rei Dário dá. Então, 25 diz assim: então o rei Dário escreveu todos os povos, nações, gente diferente de línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte, feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino e os homens trema e tema perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, para sempre permanece no seu reino e não se pode destruir o seu domínio até o fim. E livrará e salvará e operará sinais de maravilha nos céus e na terra. E livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro da Pérsia. Amém? 2 reis aqui. Daniel, ele serviu a 5 reis, e 2 reis aqui está falando também. No rei Dário e no rei Ciro da Pérsia. Daniel prosperou, porque não abandonou o seu Deus, não se entregou à adversidade, não negou o Senhor em meio à cova dos leões. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite: não negue o Senhor, mesmo que a cova do leão esteja aberta. Não pare de anunciar o reino dele, não pare de glorificar a ele. Não pare de exaltar o nome dele. Não pare de dizer o quanto ele é importante. Porque é uma fome e uma sede de justiça. Ele não temeu os governantes de toda a província, daquele reino dos reinos distantes. E o que Deus fez através da vida de um homem foi... O que Deus fez, honrou Daniel, honrou o Deus de Daniel, e através da honra do Deus de Daniel, ele honrou Daniel também. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite, que o decreto que era contra Daniel ficou ao contrário. Agora o decreto era que respeitasse o Deus de Daniel. Esse Deus que nós temos que absorver para a nossa vida. Não temer a circunstância, não temer as afrontas, não temer as perseguições. Nós temos orado por aqui, temos orado com os irmãos, temos feito nossos cultos de adoração, não com muita gente, mas temos orados nas casas de algumas pessoas, dos nossos familiares. Nós não estamos parando de orar. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de profetizar, para que a luz de Cristo resplandeça. Você tem que ser um Daniel na Babilônia. Eu tenho que ser um Daniel nessa Babilônia. Não importa o decreto do rei, mas o decreto voltou para Daniel. Além do Deus de Daniel ser honrado, porque Daniel não parou de honrar o seu Deus em meio à tribulação, em meio à afronta, em meio à morte, porque Daniel viu ali a própria morte, com os leões numa cova.
uma cova muito grande ali, colocaram uma pedra para ninguém fugir. Eles estavam esperando que no outro dia pudesse tirar o corpo de Daniel. E a palavra de Deus diz que quando o rei chama Daniel, ansioso, porque ele sabia que Daniel é um homem reto, íntegro e temente a um Deus que era poderoso e soberano. Então quando o rei chama, Daniel responde, alegrou o coração do rei. E como ele deu esse decreto, que toda a província, ele escreveu o decreto, que todas as nações, de toda língua, dos moradores de toda a terra, que a paz se multiplicasse, porque o Deus de Daniel era um Deus diferente. O Deus de Daniel merecia toda a honra e toda a glória. E é por isso que o meu Deus e o seu Deus merece toda a honra e toda a glória. Em meio à adversidade, em meio à escassez, eu não sei o que você está passando. Não acredite naquilo que o inimigo da nossa alma diz. Não acredite no que o adversário da nossa alma diz, porque ele sempre vai tentar colocar na minha cabeça e na sua cabeça. Não tem jeito, não tem jeito, porque o Senhor da vida é o Deus que nós temos. O Deus que derrama água viva, água que renova, água que purifica. E Ele está pronto para ser derramado na minha vida e na tua vida. Então, esta é a mensagem para nós nessa noite. Qual é a cova do leão que alguém quer lançar para você? Pode clamar a esse Deus, obedecer a Ele, clamar a Ele, buscar a Ele, ler a palavra dEle. E eu e você podemos sair mais forte ao entrarmos na cova do leão, porque nós sabemos que ali vai ter o próprio Deus conosco, fechando a boca do adversário da nossa alma. Porque, como eu gosto sempre de dizer, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem é a igreja? Sou eu. Quem é a igreja? É você, irmão. E você, jovem, toma posse disso. Nesses dias que nós não estamos na casa do Senhor, estamos se reunindo nas casas. Então a igreja começou assim, nesse tempo nós estamos fazendo assim. Então você não retroceda, não volte atrás, não coma o manjar da Babilônia, mas renuncie o manjar da Babilônia, renuncie os pratos da Babilônia. Faça como Daniel, ore ao Senhor. Se você orar uma vez, ore 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Santifique a sua vida, preste culto de adoração e de louvor a Ele, porque Ele é digno de ser adorado e é digno de ser exaltado. E essa é a palavra que o Senhor deixou para mim e para você essa noite, para que nós possamos permanecer na presença dEle. Como o rei deu esse decreto aqui, e ele disse, como ele disse aqui, Daniel, porque Deus de Daniel, Deus vivo, para sempre permanecerá o seu reinado, e não pode ser destruído o seu domínio até o fim. Ninguém pode destruir o seu domínio. O domínio do Senhor será até o fim, nunca terá fim, eu creio assim. Ele livrou e salvou, operando sinais de maravilha. Ele ainda opera. Está dizendo aqui no 6:27. Ele livra, salva e opera sinais de maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel com o seu poder dos leões. E pois Daniel prosperou, aleluia, nos 2 reinados. Então, um jovem que foi levado cativo, como escravo para uma terra, de família real, culto, inteligente, mas a inteligência não estava somente humanamente. A inteligência de Daniel estava espiritualmente, na obediência do Senhor. Amados, essa é a palavra que Deus tem para nós, nesse culto de oração, amém? Que nós possamos fazer como Daniel, orar, consagrar as nossas vidas a Deus. Que Deus possa te abençoar esta noite. Nós vamos estar orando agora, amados. Vamos orar porque eu creio que esse tempo de adversidade já está passando. Eu não sei o que virá, mas o Senhor disse que nos últimos dias Ele vai derramar. O Senhor tem uma essência especial. Quando passar isso, Deus vai nos dar
refrigério. Deus vai renovar as nossas forças, que você possa ser visitada pelo Espírito Santo da promessa essa noite, que você possa, não importa a cova, creia no Deus que é o dono de tudo, que ainda governa. Não importa se a boca do leão está aberta, creia nesse Deus que ainda governa, que fecha a boca do leão, que entrega na sua mão aquilo que você tem pedido a Ele. Mas, em primeiro lugar, obedeça a Ele, viva essa palavra, amém? Vamos juntos unir a nossa fé com a sua fé e juntos vamos clamar o nosso Deus pelos que não se renderam. Vamos orar nesta noite, amém? Vamos fechar nossos olhos e clamar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, entrando na Tua presença nesse culto de oração esta noite. Deus, nós rendemos louvores e honra a Ti. Sabemos, Deus, que Tu és verdadeiro, que Tu és fiel. Assim como Tu livraste Daniel da cova do leão, Senhor. Assim, Senhor, como Tu foi com o homem, com os homens do passado, Tu é conosco agora no presente. Pai, nos faz entender o Teu poder e a Tua soberania, que é grandioso, Pai, sobre nossas vidas e sobre esta terra. Pai, nós sabemos que essa adversidade, eu creio assim, já está passando. Pai, não é o que o homem fala, Senhor, porque para nós, Senhor cristão, o que o homem fala é falido. Não é o que os homens pensam, Senhor, mas nós cremos que Tu está com o reino de cura sobre esta nação. Derrama, Senhor, porque nós não vamos sair desse estado de calamidade, Senhor, para ser pior do que nós éramos. Não, Senhor. Nós queremos entrar cada vez mais e permanecer no Santo dos Santos, te glorificando. Pai, Tu és soberano, Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, pelos interiores, Senhor. Nós queremos pedir pela nossa cidade do estado do Ceará, pela nossa cidade, Senhor, Fortaleza, pelo nosso estado do Ceará, pelo nosso país chamado Brasil. Senhor, toma cada um em Tuas mãos. Senhor, cessa esse espírito da morte que tem tentado ter assolado a nossa nação. Pai, nós clamamos a Ti que Tu possa lançar por terra todo o principado, toda potestade, toda força espiritual da maldade que atua na região celestial. Todo espírito da morte lança por terra essa noite. Pai, derrama, Senhor, derrama da Tua cura sobre a nossa cidade. Derrama a Tua cura sobre o nosso estado do Ceará. Derrama a Tua cura, Senhor, sobre nosso bairro, nossas ruas, Senhor. Derrama a Tua cura, Senhor. Visita os nossos pastores, renova a fé dos Teus filhos, Senhor. Derrama a Tua unção sobre as igrejas, Senhor. Que não possamos ser os mesmos, Senhor, mas possamos ter motivo real de Te adorar. Porque o Senhor nos concedeu mais dias de vida sobre esta terra, Pai. Isso é motivo de glorificar o Teu nome. Na certeza que nós somos forasteiros nessa terra, Senhor. Na certeza que todos nós cristãos temos e cremos na palavra nos céus, dos céus onde vamos habitar, Senhor. Eu creio, Senhor, que essa nova geração, Senhor, vão fazer como Daniel, Senhor. Uma geração que não vão se prostrar diante da Babilônia. Uma geração que não vai comer os manjares da Babilônia. Mas uma geração que vai se levantar cheia de unção, Senhor. Uma geração que vai orar mais, vai profetizar mais, vai chorar mais, vai crer mais no Deus soberano que tem. Senhor, toma os jovens da nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Injeta sonho nesses jovens, Senhor. Injeta, Senhor, que eles possam fazer uma faculdade, Senhor. Uma faculdade de recursos humanos, uma faculdade de assistência social, uma faculdade de juízes, Senhor, para entrar, Senhor, espiritualmente e humanamente sobre esta nação, Senhor, para servir os menos favorecidos dessa terra, Senhor, porque não se servimos só os menos favorecidos na oração, mas na ação, Senhor, enquanto estamos vivos. Senhor, coloca o Teu amor nessa geração. Coloca o Teu amor na Tua igreja. Faz fluir, Senhor. Faz fluir, Senhor. Porque quando nós vimos que Daniel orava, Senhor, eu creio que ele orava com a sua janela aberta para a nação onde ele foi tirado, Senhor. Eu creio que ele profetizava sobre a sua nação. Ele crê um tempo de fartura, um tempo
tempo de abundância, enquanto o povo estava esperando ali a morte dele, Senhor. Ele estava crendo no Deus que estava renovando a sua nação, estava renovando a sua vida, estava renovando e livrando ele da morte. Deus, ele não temeu a morte ou o mandado humano, mas ele permaneceu fiel, Senhor. Nos faz como filhos teus, Senhor, como os homens de Deus e mulheres de Deus, permanecer fiel em meio a todos os decretos humanos, Senhor. Espírito da verdade, Espírito da promessa, nós clamamos por Ti. Clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos e profetizamos sobre esta terra, Senhor. Eu creio que nós não podemos ser o mesmo, Senhor, porque a maior palavra que nós temos a maior testemunho é a Tua palavra, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, suportou tudo. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós cremos na Tua cura. Nós cremos um novo tempo para o nosso país, para cada país. Mas que nosso país nunca esqueça de honrar e respeitar o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Que aprenda a honrar a quem merece ser honrado e respeitar quem tem que ser respeitado nessa terra. Como Daniel não se deteve, as pessoas ficaram com medo, mas Daniel sabia o Deus que estava vivendo e o Deus que estava se rendendo e adorando. Então nós cremos assim, Senhor. Nós cremos nesse Deus que livrou Daniel e o Deus que está nos livrando e passando. Nós estamos passando já essa adversidade, Senhor. Então, Deus, visita os hospitais, visita os médicos, guarda eles debaixo da Tua destra fiel. Senhor, cobre eles com Teu sangue. Senhor, os que estão enfermos, Senhor, vai ministrando a Tua cura. É tempo de cura. Eu profetizo isso sobre a nossa nação. Eu profetizo isso sobre o nosso país, Senhor. Uma nação abaixo do Senhor, e o Senhor está acima. Governa o nosso país, Senhor. Nenhum principado, nenhuma potestade tem a chave da nossa cidade, mas o Senhor, Deus Emanuel, Deus conosco. Nós cremos assim, Senhor. A chave da nossa cidade te pertence. A nossa cidade nós damos a Ti, consagramos a Ti. Senhor, nós consagramos. Igreja, consagre a Tua casa comigo. Nós consagramos, eu consagro a minha vida, a minha família a Ti, Senhor. Eu consagro, Senhor, os meus genros a Ti. Eu consagro as minhas filhas a Ti. Senhor, que ela sinta sede, e fome de estar na Tua presença. Assim como eu desejo estar mais de Ti, mais de Ti, Senhor. Tudo que tenho feito para Ti é pouco, Senhor. Nos dá mais, Senhor. Nos dá alma, Senhor. Esses dias nós temos orado aqui, Senhor. Almas que se converteram estão vindo orar comigo, conosco, Senhor. Muito obrigado, porque nesse tempo Tu tem salvado e Tu tem salvado muito mais. Obrigado por esse culto de oração. Sustenta o pastor Altemar, se revela para ele, guarda a casa dele, guarda a família dele, se revela para o presbítero, Senhor Vanderberg, para a sua família, esteja guardando, Senhor, o presbítero Antônio, Senhor, guarda o teu filho, a sua família, os seus netos, Senhor. Ah, Deus de poder, de glória, o nosso pastor Juvenal, a sua esposa, esteja guardando, Senhor. Todos, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Guarda, Senhor. Guarda os diáconos, diaconisas, Senhor. Guarda, Senhor, o ministério, todos os ministérios, Senhor. Guarda, Senhor, debaixo da Tua destra fiel. Toma o ministério de jovem em Tuas mãos. Aviva esses jovens, Senhor. Que há uma missão para eles em cima dessa terra, não só para os jovens, mas para homens e mulheres, anunciar o Teu reino até a Tua vida, ou até o Senhor nos levar para a eternidade. Oh, Senhor,
Tu, Senhor, tocar a trombeta para que nós possamos subir. Nos firma na tua palavra. Assim como esse jovem Daniel, Senhor, viveu a sua vida. E a tua palavra diz que o Daniel morreu com 85 anos, Senhor. Mas ali, Senhor, se viu com excelência. E com o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Que o nome dele, nosso Deus poderoso e soberano. Eles se viram a Deus até o seu... Serviu aos reis 5 reinados, mas nunca deixou de adorar o seu Deus em primeiro lugar. E isso veio a honra para a vida dele e mudou um decreto de toda a província. O que Deus está esperando, igreja, de mim e de você, que você não tenha medo, mas aprenda a honrar esse Deus e não negue jamais o nome dele. Segura na figueira, porque é tempo de Deus balançar ela. E eu e você vamos estar mais firmes. E não temas o leão, porque pode ter pedra para você não sair. Mas o quarto homem, o homem que estava na fornalha, o Senhor enviou também na cova do leão, Senhor. E ali fechou a boca de Daniel. Deus, nós entregamos esse culto a Ti, Senhor. Que cada um dos meus irmãos permaneça fiel, Senhor. Fiel a Ti, porque Tu é um Deus da providência. E nós profetizamos isso essa noite. A Tua providência em cada lar, em cada família, em salvação, em restauração, financeiro, em todas as áreas. E todos os irmãos que o pastor Altemar costuma, Senhor, entregar, todos eles, Tu conhece melhor do que eu, Senhor. Visita cada um, vai restaurando, vai purificando, vai abrindo, vai fazendo, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Visita cada um pedindo que o Teu servo tem no seu caderno, Senhor. E os que estão pedindo agora conosco na sua casa, Senhor. Senhor, socorre o Teu filho, Senhor. Mostra para eles que Tu é um Deus da providência. Um Deus que restaura, um Deus que purifica, um Deus que santifica e um Deus que nos dá paz. E que a paz de Cristo, que intercede todo entendimento humano, eu profetizo ela sobre a minha vida, sobre os meus descendentes e sobre a Tua vida e sobre a Tua descendência. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amados.